Liu Yuan é um estudante universitário que entrou no jogo de fantasia que mais amava. Ele adquiriu um novo sistema e começa a encontrar todas suas namoradas pessoalmente dentro do jogo. A história começa com o protagonista Liu Yuan sentado em frente ao computador. O garoto segura sua cabeça com as duas mãos alegremente e grita que está dominando a estratégia mais forte. Este é um raro cartão de 6 estrelas. Ele quer postar o mais rápido possível para se exibir. Logo depois Liu Yuan fez uma publicação no fórum do jogo e escreveu sob a foto que precisava de ajuda. O garoto fala que ele mesmo não entende o que aconteceu, mas parece que ele conseguiu uma personagem super rara. Os assinantes começaram a responder. Um disse que o protagonista estava fingindo ser um iniciante. O outro respondeu que essa é sua personagem feminina preferida. O protagonista é um jogador do jogo de fantasia local chamado Shangjian. Ele foi lançado por uma nova empresa, ao contrário de outros jogos online. Este tem ótimos gráficos e um monte de coisas para criar seu personagem. E o mais importante, o NPC tem um sistema embutido, é simplesmente bombástico. Seu hobby é um guia para todas as meninas do mundo do jogo. Yuan olha através do personagem com um rosto satisfeito e diz a si mesmo em voz alta que a primeira carta de personagem de 6 estrelas é apenas o começo. Embora esta carta seja a mais forte entre as cartas anteriores, a atualização do jogo vai trazer muitas outras coisas novas. De repente o prota abruptamente sentiu que algo estranho estava acontecendo com seu coração. Ele perguntou com uma voz trêmula o que era isso. Foi então que o cara olhou para o computador e viu o cartão de Ozu, que lhe dizia bem-vindo. Ela o chamava pelo apelido de Jun Xuan. O protagonista não conseguiu responder uma palavra e em seguida perdeu-a consciência. Seu espírito foi movido para outro corpo que está dentro do jogo. Yuan abruptamente se levantou do lugar onde estava sentado e começou a olhar ao redor. Ele perguntou onde estava e o que aconteceu. No mesmo momento ele ouviu uma menina chorando. Olhando para a luz da cama o cara viu uma menina chorando. Ela o chama de irmão Jun Xuan e fala que não queria se casar. O protagonista, ouvindo suas palavras, perguntou surpreso como ela sabe seu apelido. Depois ele percebeu que já tinha visto essa garota em algum lugar, então rapidamente lembrou-se de que estava jogando e a garota na frente dele perguntou se ele disse que gostava muito dela. O protagonista respondeu positivamente. A menina perguntou novamente se ele lembra quantas pintas tinha no corpo dela. O protagonista tinha 3 opções na frente dele e ele respondeu que a resposta correta era 3, uma no rosto, a segunda no pescoço e a terceira. Nesse momento o protagonista ficou paralisado se lembrando de tudo e percebeu que foi transferido para dentro do jogo. O garoto olha para a menina e acha que o nome dela é Gu Xin, filha de Gu Feidao, que é o chefe da aldeia chamada Aldeia Xiu. Gu foi a primeira NPC que o protagonista encontrou no jogo. Enquanto Yuan estava pensando sobre isso, Gu estava chorando e dizendo que alguém voltaria amanhã. O protagonista não a ouviu e ficou pensando que já que ela estava dentro do jogo, então haveria um sistema que, depois de ficar imóvel por alguns segundos em silêncio, ele se perguntou o que poderia ter de errado nessa situação ou ele estava fazendo algo errado. Depois de várias tentativas o cara tocou sua cabeça e gritou perguntando de onde vem esse sistema. Gu perguntou depois de parar de chorar o que tinha de errado com ele e se ele sentia dor de cabeça. O protagonista ficou surpreso ao pensar que Gu estava preocupada com ele. Ele lembra que no início a mulher era teimosa em relação ao jogador, mas agora ela está muito próxima. Assim que Yuan pensou sobre isso, um sistema apareceu acima da cabeça de Gu, na qual o nome de Gu estava escrito e mostrava uma barra de afeto. Vendo isso, Yuan disse para si mesmo que o sistema de relacionamento ainda existe e o afeto da garota está preenchido até o limite. No jogo Shangjian, há 10 diferentes níveis de afeto que você pode alcançar com um personagem. Há uma diferença de 10 pontos entre cada nível. Dependendo do grau de carinho, os status do relacionamento também mudará. Gu, começando a chorar novamente, disse ao protagonista que ela sabia que ele estava muito confuso agora, mas o clã da Lua da Água é cultivadores da imortalidade. E sua aldeia Xiu é pequena quando comparado a eles, ou seja, eles simplesmente não seriam capazes de resistir. O protagonista pega nas mãos da garota e com uma expressão séria em seu rosto, disse que sabia e ela não precisava ter medo. Yuan começou a pensar consigo mesmo que de qualquer forma esta é a garota que ele conheceu primeiro. Além disso, ela está chorando e implorando para ele ajudá-la. De repente a garota grita que não queria casar com outro homem.
Ela fala que queria casar com ele. Yuan sente os melões da garota e fica muito vermelho. Ele gritou perguntando por que aquela garota o abraçou. Depois de chorar por muito tempo, ela adormeceu. O jovem a levanta em seus braços e com um sorriso em seu rosto disse que ela estava tão cansada que adormeceu. Então ele a coloca na cama. Yuan começou a pensar que a primeira missão do jogo é interromper o noivado na aldeia Xiu. O protagonista lembra que terá que passar por tudo de novo. Neste cenário, o chefe da aldeia trouxe para sua filha Gu, um noivo da família Xue. Xue Shui já foi considerado como prodígio da família Xue. No entanto, desde a ruína de seu campo e uma série de má conduta, ele se tornou inútil e o noivado foi cancelado. Depois de um tempo, Xue Shui de repente tornou-se discípulo do clã da Lua da Água e começou a cultivar a imortalidade. Então ele pediu a mão de Gu novamente, mas a garota recusou dizendo que não queria casar com ele, aproveitando isso como uma oportunidade. Uma série de eventos aconteceu e o segredo da aldeia que estava escondido há milhares de anos foi revelado. Esse era o enredo do jogo. O protagonista pensou que já que ele tinha que lutar, ele deveria conseguir um sistema de combate em vez de sistema de afeto, pois ele não seria prático nem tinha utilidade. Depois de suas palavras, um sistema apareceu na frente dele com uma notificação de que o sistema de relacionamento estava começando. Depois de alguns segundos, uma lista de personagens apareceu na frente de Yuan. A partir de tais ações, os olhos e a boca do protagonista se abrem e ele perguntou surpreso se ainda podia usar os cartões. Yuan só pode ver o status ao clicar no personagem. Ele apertou em Gu e o sistema mostrou que sua força é 8, espírito 5, talento 12, pensamento 10. Inteligência 10. Seu gênero é feminino e seu rank 7. Depois de ler tudo isso, o protagonista tocou o queixo e disse que é claro que as habilidades da carta são patéticas, mas elas serão importantes. Depois dessas palavras ele apertou o botão em questão e pensou consigo mesmo que queria ver o efeito que ia ter. Em seguida um raio de luz saiu do sistema e imediatamente entrou no corpo de Yuan. Ele olha para suas mãos e começa a perguntar se houve um mal-entendido, pois ele não sentiu nada. O cara questiona até se essa coisa realmente entrou nele. Depois de perguntar sobre isso, ele começa a escutar gemidos adormecidos. Então ele olha para o lado e vê que a garota parecia muito desconfortável com alguma coisa. Depois de pensar um pouco, Liu Yuan perguntou em voz alta se ela estava desconfortável porque estava dormindo com essas roupas. Então o garoto caminha até Gu e começa a tirar suas roupas. Com um rosto vermelho ele diz a si mesmo que estava apenas ajudando a tirar suas roupas e não havia necessidade de entrar em pânico. Depois de tirar o vestido, ele virou sua cabeça para o lado e disse a si mesmo para se acalmar. O cara falava em sua cabeça que ainda bem que ela usava uma blusa e um short, mas agora ele precisa se apressar e jogar um cobertor. Ele se afasta da cama e olha pela janela. O jovem achava que já era tarde, então era melhor voltar para casa antes de ser confundido com um ladrão. O cara, sem olhar qual andar ele estava, simplesmente pulou pela janela e quando percebeu que estava no terceiro andar, ele começou a gritar que este é o terceiro andar e disse que não podia ter um fim pior. Enquanto o protagonista gritava, seu próprio corpo em movimento pousou. O garoto, estando no chão, ficou chocado ao olhar seus pés e suas mãos. Yuan se lembra desses reflexos, então ele comemorou feliz que os atributos da carta funcionavam bem. Depois disso ele ouviu uma voz atrás dele perguntando o que ele está fazendo aqui no meio da noite. O protagonista se virou horrorizado e viu uma garota sentada no telhado. Acima dela havia um sistema mostrando que seu nome Fuan e sua barra de afeto marcava 30. Quando Yuan a viu, ele disse para si mesmo que Fuan era NPC que guiava os novatos no início. No jogo Shangjan, o papel de Fuan era basicamente trazer de volta os jogadores lesionados nas montanhas. Esta é a missão inicial para os iniciantes. A garota do jogo é sempre precisa e confiante. Virando-se para a garota, o protagonista respondeu que ele tinha insônia, então estava fazendo uma caminhada à noite. Nesse momento ele fez a mesma pergunta para a garota, perguntando o que ela está fazendo aqui tão tarde da noite. Fuan salta para o chão com as bochechas vermelhas e diz que muita coisa vinha acontecendo ultimamente na aldeia. Então ela veio inspecionar e evitar qualquer encrenqueiro que pudesse se aproveitar da situação. O protagonista, ouvindo suas palavras, pensou que Fu é uma pessoa verdadeiramente boa.
Então o jogador com um largo sorriso pergunta à mulher se talvez ela ainda estivesse aqui só porque estava preocupada com ele. Fu Wan respondeu que não estava preocupada com ele, ela estava apenas fazendo a tarefa que foi designada. Depois de suas palavras, o protagonista começou a pensar para si mesmo que a garota era arrogante demais. Ele lembrou que Fu Wan muitas vezes cuidava dele e mais tarde isso se tornou óbvio. De qualquer forma o garoto agradeceu por ela estar ali. A mulher ficou constrangida e rapidamente respondeu que estava tudo bem, mas disse que ele deve voltar o mais rápido possível porque se algo acontecer ninguém vai salvá-lo. Depois dessas palavras o protagonista percebeu que a barra de afeto da garota aumentou em 2%. A garota silenciosamente sussurrou para si mesma que faria qualquer coisa para proteger o protagonista. Ele ficou muito envergonhado e falou mentalmente que isso era muito fofo, mas disse que não entende como não tinha notado isso antes. Depois de um tempo Yuan já estava em casa acendendo uma vela, até que de repente viu um livro em sua cama. Caminhando até ela e pegando o livro em suas mãos, o rapaz disse em voz alta que aqui está sua sorte, é um livro didático sobre técnicas para iniciantes. O protagonista, depois de ler a capa do livro, tocou o queixo e começou a pensar que este não é apenas um livro didático, mas um guia completo para o jogo. Não tem apenas exercícios básicos, mas uma grande variedade de técnicas. O guia também contém um grande segredo relacionado com o enredo principal do jogo. O protagonista percebe que pode ler tudo o que diz no livro. Isso é uma das vantagens que ganhou ao transmigrar para o jogo. O cara senta em uma pose de meditação e começa a proferir algumas palavras. Depois ele fechou os olhos e começou a meditar. Seu corpo estava cercado por uma aura que começou a sair pela janela aberta. Enquanto isso, Fu Wan estava sentada em uma árvore. Ela falou em voz alta que o protagonista não percebeu, mas ela ouviu pulando do quarto de Gu. A garota continua falando que seria melhor se ele não ficasse como um tolo. Em seguida Fu Wan arregala os olhos e pede para esperar um minuto. A garota toca em sua cabeça e se pergunta por que está tão preocupada com Yuan. Nesse momento ela vê que seu sentimento por ele aumentou em 2%. Quando a manhã chegou, Liu Yuan ainda estava sentado em uma pose de meditação. De repente ele caiu contra a grade da cama e acordou segurando sua cabeça. Ele disse a si mesmo que era doloroso, olhando pela janela e vendo que o sol estava brilhando. O garoto ficou surpreso que já estava de manhã. Yuan acredita que só o sistema de nível de afeto é disponível. Parece que algumas mecânicas do jogo ainda estão no lugar. Como, por exemplo, você pode ganhar experiência e melhorar suas habilidades ao sair da cama. É padrão que os jogadores consigam ganhar energia suficiente para entrar no primeiro nível, mas o protagonista conseguiu isso em apenas meia-noite de treinamento. O jovem acha que isso só acontece se você for talentoso, mas por algum motivo ele tem medo de não crescer como seu antigo personagem. O garoto toca seu queixo e com uma expressão séria no rosto, começou a pensar que isso não era suficiente. Com a força atual ele não acompanharia a trama. Dadas as opções que ele tem, é impossível ganhar experiência eliminando pequenos animais. Isso dá certo em outros jogos, mas se ele fizer isso aqui provavelmente será chamado de louco. Então se quiser ganhar mais experiência rapidamente, precisará da rolagem de experiência. A loja de jogos não está disponível. E ele não consegue pegar o pergaminho ou a recompensa de login pela primeira vez. Está tudo bem desde que ele ainda tenha a chance de consegui-los. O protagonista entra no sistema de relacionamentos. Ele lê sobre a escola da experiência. As obras criadas pelo piedoso eremita Xie são majestosas e expressivas. Todos eles são perfeitos e têm grande poder para dominar uma pessoa, sua alma e corpo. Parece que essas obras são tão claras e simples que podem ajudar a alcançar harmonia, corpo e mente. No entanto, ao mesmo tempo desafiam qualquer definição, se tornando incompreensível. Depois de dizer o nome do tipo de olho do eremita, o protagonista começou a procurá-lo na lista de personagens, e logo o encontrou e viu que era um eremita de nível masculino, uma pessoa deste nível mortal mundial sem classificação. Sela o status vivo atribuído da barra de relacionamento. No momento é impossível ver menos bônus usando o mapa. Depois de ler todo esse lixo, o protagonista orgulhosamente disse que havia homens entre suas cartas. Parecia que esse personagem era bom para ganhar experiência em batalha. Então o garoto pegou sua espada e começou a sair. Assim que ele abriu as portas se deparou com Fu Wan, que estava usando uma máscara.
Liu Yuan, olhando para a garota, imediatamente pensou que ele tinha esquecido completamente que ela iria aparecer pela primeira vez mascarada. Ela se curva um pouco em direção ao cara e pergunta como foi sua noite e se algo diferente aconteceu. O protagonista não entende o porquê dessa pergunta, então a garota explica que ele parecia confuso e ansioso ontem à noite, então por esse motivo ela decidiu verificar se estava tudo bem. Ela rapidamente avisa que não está preocupada, só está cumprindo ordens. Yuan, depois de ouvir suas palavras, começou a pensar que ela realmente se importava. De repente o prota se lembrou que havia enterrado uma garrafa de vinho no monte. Ele prometeu a si mesmo que quando voltasse definitivamente a desenterraria, então o garoto a convidou para tomar esse vinho com ele. O jovem sabia que a mulher adorava artes marciais e vinho. Fu Wan, virando a cabeça para longe dele, respondeu que muitos animais selvagens foram introduzidos na montanha, então enquanto ele desenterrava uma garrafa ele seria devorado. Ela diz que é melhor comprar o vinho em algum mercado. O protagonista diz em seu pensamento que a garota parece estar afim. Ele se vira e fala que agora não tem tempo. Então ele se despede da garota dizendo a ela que da próxima vez eles tomariam uma bebida juntos. Depois de tomar uma distância suficiente de Fu Wan, o protagonista fala em voz alta que havia algo que precisava ser feito primeiro, mas primeiro ele verifica em que fase da trama estava. Depois de algum tempo, Yuan já estava perto de uma das tarefas que estava localizada no território de Xiu. Se aproximando da janela, ele imediatamente ouviu gritos de que o casamento não vai acontecer. O protagonista perguntou surpreso: que voz é essa? Gu Xin aparece no meio do prédio gritando que não concordava com o casamento, então eles devem finalmente desistir. Shue aponta o dedo para ela e diz que não cabia a garota decidir se haveria casamento ou não. Então o homem se volta para o pai da garota e pergunta o que ele pensava. Fei Dao respondeu calmamente que como a menina havia decidido, ele não toleraria perseguição, então pediu que eles saíssem. Depois de tais palavras, o cara com o curativo na testa puxou seu leque e gritou com raiva para Gu. Em seguida ele aconselhou o mestre Fei Dao a pensar duas vezes antes de ir contra o clã Água da Lua. Fei Dao respondeu que mesmo sendo velho ele também passou pelo caminho de cultivar, então Shue ainda deve mostrar algum respeito por ele já que o garoto ainda é um aprendiz. O ancião se levanta e questiona como um pirralho pode levantar a voz para ele. Em seguida o velho atacou o cara à distância. Usando magia, a menina sentada ao lado do rapaz com a fita na testa estava calma, como se nada estivesse acontecendo. O cara mal conseguiu se esquivar dos ataques do mestre Fei Dao. O protagonista estava com a boca aberta vendo tudo isso pela janela. O garoto começou a se perguntar por que eles começaram a brigar se no enredo original não tinha nada sobre isso. Fei Dao diz a Shue que ele era um mero mortal e não deveria ser tão arrogante. O cara com a fita frontal correu em sua direção e atacou-o. Velho, que rapidamente tomou o ataque e suas mãos se juntaram em uma cruz. O protagonista, entrando rapidamente no edifício principal da mansão, gritou que isso era muito ruim e Gu Xin corria perigo. O cara com a fita frontal, ao ouvir suas palavras, virou perguntando quem ousou interferir. Em seguida ele atacou o protagonista com magia. A magia atingiu Yuan diretamente, mas quando a poeira ao seu redor diminuiu, ficou claro que o garoto estava bem e sem um único arranhão. O cara com a fita frontal imediatamente se perguntou como isso poderia ser possível. Como um mero mortal foi capaz de evitar seu ataque. Gu Xin gritou alegremente que seu irmãozinho veio salvá-la. A menina que veio com Shue exalou que também conhecia o garoto. O protagonista vê a menina e fala mentalmente que felizmente Ning Xiangron está aqui. Então ele acha melhor começar a se equipar. O protagonista viu a carta da personagem Ning Xiangron. Ela é do sexo feminino. Tem o título Flor refletida na lua da água. O nível é de um imortal. Sua força é 128. O talento 90, espírito 322, pensamento 134, inteligência 112. Aceitando suas características, o protagonista grita para se equipar. Depois de suas palavras, seu talento subiu para 45, sua mentalidade para 67 e seu espírito para 161. Graças a isso ele conseguiu sobreviver ao ataque do cara com corte frontal. Lembrando-se de tudo isso, ele tocou sua cabeça e disse em voz alta a todos que estava arrependido. Yuan estava gritando para si mesmo interiormente que ele era um tolo. O garoto percebeu que o enredo do jogo não estava sendo seguido. Ning se levanta de sua cadeira e perguntou ao protagonista se era realmente ele.
Então ela correu para seus braços dizendo que era tão difícil para ela encontrá-lo. Todos que estavam no local olharam para essa cena com muita surpresa. O protagonista tinha uma expressão chocada em seu rosto e Nin ainda estava chorando em seu peito. Nin, enxugando as lágrimas em seu rosto, começou a dizer ao prota que há 3 anos ele saiu sem dizer nada e desde então ela o procurava. Ela diz que pensou que nunca mais o encontraria. Depois de suas palavras, o protagonista lembrou que Nin é filha do líder do clã Água do mais alto 2º nível. Ning é a herdeira e primeira beleza no mundo do cultivo, embora ela seja uma das mais fortes entre as 4 estrelas. Infelizmente ela não possui técnicas fortes. O jovem tocando a cabeça, diz a Nin que não esperava encontrá-la aqui. Ele ficou um pouco desconfortável por ter se envolvido nessa batalha, então ele pediu para conversarem mais tarde. Ning o pega pela mão e diz que desta vez ele não escaparia. Liu Yuan responde à garota que já faz muito tempo desde a última vez que eles se encontraram, e ele não teve escolha a não ser deixá-la naquela época. O protagonista falou a si mesmo mentalmente que na verdade ele não lembrava por que saiu naquele dia. Mas provavelmente era por problemas com o sistema de relacionamento ou por causa de uma mudança na trama. Suas técnicas de artes marciais pareceriam estranhas para eles. O primeiro encontro de Ning e Yuan foi à noite no pátio. A garota começou a nadar completamente despida, pensando que felizmente não havia ninguém no lago e ela poderia nadar com segurança. Ning começou a pensar nos problemas que vinham acontecendo no seu clã. Enquanto a menina estava pensando sobre isso, o protagonista se escondeu atrás de uma pedra perto da lagoa e pegou suas roupas. Ele dizia mentalmente que para ter uma vantagem sobre um personagem tão valioso era preciso roubar suas roupas. Enquanto ela estava tomando banho prestes a sair, Yuan acidentalmente pisou em uma folha e por causa disso criou um barulho muito alto no ambiente que antes era silencioso. Ning, ouvindo isso, se virou rapidamente cobrindo seus melões. A garota percebe o protagonista roubando suas roupas e grita chamando ele de sem vergonha e mandando o jovem devolver suas roupas. Yuan fecha os olhos e diz que não é exatamente o que ela está pensando. Ning tenta esconder seu corpo embaixo da água e grita para ele não olhar para ela. Em seguida ela mandou novamente que ele devolvesse suas roupas. Depois de voltar atrás da pedra grande, o prota respondeu que era apenas um mal-entendido e vai deixar as roupas dele ali mesmo. Depois de alguns minutos Ning saiu da lagoa e se vestiu. Após este incidente o relacionamento de Yuan com Ning melhorou bastante e ele conseguiu pegar a carta dela no jogo. Finalmente o garoto se lembrou disso tudo. Yuan desviou os olhos e pensou que foi muito desagradável o que ele fez naquela época. Gu estava com muita raiva da relação de Ning com Yuan. Ela se aproxima de Ning e manda ela ficar longe do protagonista. Em seguida Gu abraça Yuan e diz que ele era só dela. Depois de tudo isso, todos no local escutaram a voz do cara com uma fita frontal. Ele perguntou o que Yuan está fazendo aqui e quem ele era. O homem também perguntou que tipo de relação Ning tinha com esse cara. Ning respondeu que não era da conta dele. O protagonista entrou na frente da garota e disse que explicaria tudo para ela depois. Em seguida o cara com a fita frontal bate o leque na mão e diz a Yuan que queria ver sua capacidade. Então o cara rapidamente abre o leque e aponta para o prota dizendo que hoje ele será destruído. Enquanto isso, o protagonista tocou seu queixo e começou a pensar que havia melhorado recentemente seus atributos. Então isso deve ser suficiente para derrotar esse cara. Embora Shue agora seja muito mais forte do que ele usará sua força ao máximo. Depois desses pensamentos, Yuan puxou sua espada e gritou de volta para o cara com a faixa frontal que ele iria atacar. O homem corre e diz que Yuan deveria aceitar seu triste destino. O jovem, fazendo uma expressão determinada em seu rosto, disse a si mesmo que não importa como o homem atacasse, esta é a sua primeira luta real depois de entrar no jogo. O cara com a faixa frontal pulou para o topo e criou várias esferas e as direcionou para Yuan gritando que ele não escaparia. O protagonista se preparando para atacar pensou que era o poder da alma da água e das nuvens. Shue criou 6 esferas de fumaça ao mesmo tempo, pensando que enquanto Yuan lidava com elas, ele se prepararia para atacar. O protagonista superou e conseguiu se esquivar de todas as esferas. O cara com a faixa frontal gritou violentamente que ele não era ruim. Desta vez ele se esquivou, mas Shue disse que não desistiria tão rapidamente. Depois dessas palavras o cara com a fita frontal gritou palavras como espada espiritual de água.
Em seguida uma espada espiritual apareceu e foi fortemente na direção do protagonista, que rapidamente desviou desse ataque. Yuan diz mentalmente que assim que a espada espiritual da água tocar a alma, ela instantaneamente ganha velocidade em seu ataque e é nesse momento que os iniciantes vão de caixa. O cara com a banda frontal ficou muito irritado vendo como Yuan estava lidando com seus ataques. Ele gritou que não podia acreditar que ele tinha se esquivado novamente. Yuan começa a correr para cima do cara e simultaneamente desviou do resto dos ataques. Como mencionado nos guias de corrida rápida, os jogadores só podem tentar o seu melhor para fugir dos ataques. Mas o prota conhece outra maneira de lidar com isso, seja neblina ou picos, eles têm uma grande desvantagem, eles são muito leves, e para o protagonista controlar essas habilidades o cara tem que ficar completamente imóvel. Agora Yuan só vai precisar liberar sua habilidade e usar a força gerada para dispersar o nevoeiro. Esse movimento pode até chegar a destruir Shue. Depois de tais pensamentos, o protagonista usa a espada para atacar de longa distância, criando vento e gritando palavras como Senhor do Vento Quente, Espada do Vento Forte, 10 direções, nuvens e ondas. Agora tendo criado 4 ataques ele direciona para Shue. O cara ouve essas palavras mas não entendia o que o prota tinha feito. Ele perguntava o que aconteceu, mas logo um dos ataques de Yuan quebra seu escudo. O cara consegue se esquivar mas fica se perguntando como o garoto poderia quebrar seu escudo de tempestades sólidas. Ele não consegue acreditar que o protagonista aprendeu essa técnica. Shue fica chocado ao perceber que Yuan usa a técnica de espada de vento afiado. Ele se pergunta como o garoto foi capaz de aprender e conhecer todas essas técnicas. O que o deixou mais surpreso foi o fato de Yuan possuir todas as habilidades de diferentes clãs. Ele até sabe a habilidade de tempestade elétrica da água do seu clã. O protagonista fala mentalmente que sabe de tudo porque ele é um jogador de fora do jogo. Yuan correu na direção do homem e depois de passar pela poeira o atacou de cima. Shue percebendo isso se defendeu segurando o leque acima de sua cabeça. Yuan perguntou qual era a sua ideia de lutar em combate corpo a corpo. Shue sem responder pulou para trás e imediatamente criou várias pequenas esferas destinadas ao prota, que usando sua espada facilmente desviou as esferas. Os olhos e a boca do homem se abriram pelo que acabou de ver. Ele perguntou surpreso como Yuan pode ficar de pé diante de sua espada espiritual de água. O protagonista responde sorridente que todas estas técnicas estão no seu DNA, e ele pode usá-los. Gu vendo tudo isso, gritou alegremente que Yuan era muito incrível. O garoto a essa altura se aproximou mais de Shue e perguntou se ele não estava se gabando de quão forte ele era. Então por que ele está com um problema agora? Shue olha para Yuan e grita violentamente que a primeira coisa que ele falou quando veio aqui foi o nome de Gu Xin. Depois dessas palavras, Shue correu para atacar Gu Xin que estava congelada de medo. A menina gritou por ajuda mas Yuan percebe que ele não conseguiria tempo. Então ele gritou o nome de Nin que rapidamente percebe o que ele queria. Nin estendeu a mão para dizer palavras como reflexo celestial da lua. Imediatamente após essas palavras, um escudo aparece na frente de Gu Xin. O cara não consegue parar a tempo e acerta o escudo diretamente. Shue fica bastante machucado caindo em seus pés. Ele começou a tossir líquido vermelho e pergunta a Nin por que ela estava ajudando esse forasteiro estranho. Então ele avisa que ela seria expulsa da escola. Por causa dessa aproximação, Nin responde que Yuan não é um estranho. Shue pergunta quem ele é. Então a garota fica toda vermelha e responde que ele era seu futuro marido. Shue gritou que ela estava brincando. De tanta tensão o cara tossiu muito líquido vermelho e desmaiou. Um homem vendo isso correu até ele. Então o cara sentou e começou a verificá-lo. Em seguida perguntou se ele poderia ouvi-lo, mas não ouviu nenhuma resposta nem reação. O cara verificou seu pulso e não sentindo nada gritou. Assustado que ele estava sem vida, pelo que ouviram todos ficaram chocados e de uma só vez perguntaram como assim. O protagonista com a boca aberta pensa sozinho que pelo que leu no guia, não tinha como acabar com alguém só irritando a pessoa. Nesse momento Yuan se vira sorrindo e diz que todos aqui podem testemunhar que Shue o atacou primeiro e ele só o atacou por legítima defesa. O assistente limpou seu suor e pensou que Yuan é uma pessoa muito cruel. O homem acredita que se ele não estivesse se escondendo atrás do mestre, acabaria do mesmo jeito dos outros. Alguém começou a virar o corpo de Shue.
O protagonista, vendo isso, perguntou o que ele estava fazendo. O cara, tirando as mãos nervosamente, respondeu que ele também precisava pegar o corpo de seu irmão. Yuan sorri falando que está tudo bem, mas para si mesmo ele diz que sabe que aquela pessoa é um demônio disfarçado. Depois desses pensamentos, ele retira o sorriso de seu rosto e com uma expressão séria começou a dizer ao demônio disfarçado que Shu era bom em veneno. Então ele provavelmente sempre o carregava com ele antes do enterro. Você precisa extrair o veneno. Então o prota finaliza dizendo que já que ele é seu irmão mais novo, o cara certamente sabe sobre o veneno. O demônio disfarçado concordou dizendo que ia pesquisar melhor. Yuan rir e acenar com mão dizendo que ele o entendeu mal. Então explica novamente que o que ele quis dizer era que Shue deveria ser cremado. O demônio repetia questionando que deveria ser cremado. Então em seu pensamento ele fala que esse idiota não deve ficar no seu caminho. Yuan começa a se aproximar do demônio e toca seu ombro. O garoto continuou a dizer que o praticante da imortalidade tem que expressar sua simpatia cremando seu amigo em um lugar isolado. Assim ele expressaria todos os seus sentimentos por seu irmão. O protagonista disse em seu pensamento que é mais lucrativo transformá-lo em seu fantoche. O demônio disfarçado concordou Yuan, que sorriu e criou uma borboleta espiritual dizendo ao demônio que é uma bênção. Essa borboleta espiritual os ajudaria com o veneno. Quando a borboleta do vento voou até o demônio disfarçado, ele começou a se esquivar e gritar que era um fantasma. O protagonista começa a rir e a se afastar do demônio. Ele vai embora dizendo para o demônio não esquecer de descartar o corpo. Na história oficial do jogo, Ma Shu era um espião enviado por acólitos Luotian, que são os maiores cultos demoníacos originados das regiões do sul. Este culto demoníaco adorava um deus de 8 braços chamado Luotian. Diz a lenda que quando ele reencarnar, ele trará destruição e nova vida para este mundo. Os acólitos estão sempre atentos ao paradeiro de Luotian. Depois que o protagonista completar a missão da Vila Xiu, Ma Shu fugirá com Shue. Depois disso ele transformará Shue em seu fantoche, o tornando um chefe muito mais difícil de lidar. O protagonista acredita que sua primeira missão já está concluída. Gu e seu pai olham diretamente para Yuan. A garota o chama e ele rapidamente se vira. Yuan pergunta se tem como adiar a conversa do casamento. O mestre responde que não havia problema, mas eles precisavam descobrir tudo, então os dois morariam juntos por enquanto. Ning fecha os olhos e diz que não se importava de morar juntos, mas ela tinha um pedido. Ning se aproximou de Yuan e o abraçou abruptamente dizendo que queria morar com ele. Depois de ver tal cena, Gu Xin imediatamente gritou que era proibido. O mestre disse à sua filha para não ser rude. O protagonista já estava suando a essa altura e achava que as mulheres são as mais problemáticas e ele não as entende. O mestre sorriu e estendeu a mão em direção a ele perguntando se conhece sua filha. Gu Xin imediatamente quis contar, mas o prota interrompeu, dizendo que na verdade ele foi professor de Gu, e desde o início ele percebeu que ela tinha talento. Então começou a ensiná-la secretamente para que no futuro ela pudesse seguir o caminho celestial. Ouvindo suas palavras, a garota perguntou confusa se ele era seu professor. Yuan também confirmou a ela que ele era seu professor. A menina ficou chateada por não entender o que ele queria fazer. A garota quase chorou pensando que ele não queria ela. Antes que ela pudesse terminar o pensamento, a voz do protagonista soou em sua cabeça, dizendo que se ela pudesse ouvi-lo ele não permitiria que ela se casasse com outra pessoa. A garota escuta a voz de Yuan e se pergunta se era apenas uma conexão espiritual. Ela começa a perceber que ele disse que não a deixaria se casar com outra pessoa, logo ela presumiu que isso era uma confissão direta. Então Gu Xin rapidamente começa a acenar com a cabeça dizendo ao seu pai que estava tudo certo e que Yuan foi seu professor. Vendo isso, Yuan exalou aliviado e enxugou sua cabeça cheia de suor, pensando que de qualquer forma tudo já havia acabado. Quando o rapaz ainda estava em seu mundo, ele sempre se comportou de forma diferente com cada personagem. Essa foi sua estratégia especial. Agora ele entrou no jogo e percebe como as pessoas o veem. O cara tem medo de ter consequências desastrosas, então ele precisa sair daqui o mais rápido possível. Saindo do prédio principal e sentindo os raios do sol, o protagonista se levantou e disse a si mesmo que o ar é fresco aqui. Yuan precisa pensar em como elevar seu nível. Ele começou a deixar o pátio e assim que chegou ao portão ouviu um cara gritando palavras do lado de fora, dizendo que tinha 30 anos de Rio Leste e Oeste.
Mas agora ele pretende acabar com tudo. O protagonista tinha arrepios por todo o corpo e mostrando o polegar disse que isso é esperado de um NPC que não tem um pingo de vergonha. Yuan fingiu que não viu nada e começa a sair do local, mas de repente ele se lembra de algo e abruptamente se virou, dizendo surpreso que aquele cara era o personagem principal. Shui era o protagonista do jogo que recusou o casamento na aldeia Xiu. Ele também é um discípulo do clã da Lua da Água. Shui perguntou quem ele era. Depois dessas perguntas há silêncio entre os dois. O protagonista começa a pensar que Shui já foi de base, o que significa que ele não seria mais capaz de oferecer sua mão e coração sobre o contrato. Depois de pensar sobre isso ele respondeu que não era nada e começou a sair. De repente Yuan parou e pensou que este é o plano perfeito. Por quê? Se há um personagem principal aqui, então deve haver um personagem principal. O protagonista voltou-se para Shui novamente, que logo perguntou o que ele iria fazer. Yuan sorri e questiona se ele ainda estava sentindo falta de sua amiga de infância. Shui ficou chocado e perguntou que quem era ele e como ele soube disso. Yuan ficou muito satisfeito e obviamente ele sabe porque conhece todo o enredo do jogo. O garoto começou a dizer a Shui que a garota por quem ele está apaixonado desde a infância é Zuan e eles juraram estar sempre juntos, mas Shui foi forçado pelo clã da Lua a se casar com alguém da aldeia Xiu. O cara rapidamente pega o protagonista e cobre sua boca com a palma da mão, mandando ele calar a boca primeiro e perguntando quem é ele afinal, e do que ele precisa. Quando Shui tirou a mão, o protagonista sorriu amplamente e respondeu que estava aqui para ajudá-lo. O cara ficou chocado com essa resposta e respondeu que não precisa de ajuda. Yuan respondeu que ele não precisava pedir para ajudá-lo pois estava escrito em seu rosto. Shui olhando para o lado disse que ele não precisava se intrometer nos assuntos de outras pessoas. O garoto explicou que estava apenas fazendo uma tarefa e quando terminasse eles o deixaram em paz. O protagonista questionou se ele realmente acredita que o clã vai desistir do seu casamento com alguém da aldeia Xiu. Nesse momento o prota revela que Shui não está mais vivo, ou seja, só sobrou Shui para casar. O cara ouvindo suas palavras tremendamente perguntou se o mentor Shui não estava mais vivo, e Yuan reafirmou suas palavras e disse que agora ele é a única pessoa que pode salvá-lo. Então ele deveria pensar muito bem sobre isso e em 3 dias ele voltará a procurá-lo. O protagonista fala que ele só tem uma chance de usá-lo ou não. Cabe a ele decidir. Shui imediatamente se virou para respondê-lo, mas o protagonista rapidamente se apressou em subir numa árvore. Ele observou Shui com um sorriso no rosto e diz a si mesmo que saber sobre os personagens do jogo era a arma mais eficaz. Enganar o NPS era o caminho mais seguro e ele era bom nisso. O protagonista olha na outra direção e decide ver o que Ma Shui está aprontando. Ele sai pulando da árvore à procura o demônio disfarçado. Yuan pouco tempo depois conseguiu encontrá-lo. Ma Shui estava sentado de pé na grama em uma pose de meditação. O protagonista observa e fala para si mesmo que havia encontrado sem vergonha. E provavelmente Ma Shui tinha se apressado em preparar o corpo de Shui. A essa altura Ma Shui já estava terminando o feitiço e gritou palavras como feitiço de fogo. Imediatamente o corpo de Shui pegou fogo e muitas almas começaram a sair dele e foram para Ma Shui, mas a borboleta espiritual que Yuan deu ajudou. Quando tudo se acalmou o demônio disfarçado começou a dizer em voz alta que Shui sempre foi apenas lixo. E mesmo quando não está vivo ainda dá um jeito de atrapalhar tudo. O cara também lembrou do prota e disse que ele o ajudou com essa borboleta. Mas Ma Shui tem dúvida se Yuan era parte do seu culto e ninguém o avisou, ou se ele poderia ser um espião que usa magia negra. De repente o protagonista aparece atrás dele e toca seu ombro dizendo com um sorriso no rosto que ele não possuía magia negra. Ma Shui se vira imediatamente e grita tomando um susto. Em seguida ele perguntou qual é o culto que Yuan serve e de onde ele veio. Cruzando os braços na altura do peito enquanto continuava a sorrir, o protagonista respondeu calmamente que na verdade ele está bem familiarizado com o culto, mas ele não possui magia negra como ele afirma. Yuan também diz que primeiro ele foi enviado para a torre à beira-mar, mas houve um acidente, então por esse motivo ele acabou vindo parar na aldeia Xiu. Ma Shui ouvindo suas palavras ficou chocado. Ele perguntou questionavelmente o que é a torre à beira-mar. A torre à beira-mar está localizada na parte oriental à beira do penhasco de Zongbonzhou, no mar de Yongyi.
Este território é cuidadosamente guardado por praticantes de magia negra para evitar o ataque de demônios. Existem inúmeros mestres fortes na torre, então ninguém colocará os pés lá. O dono da torre é um monge que é cego dos 2 olhos. Apesar disso, ele continua sendo um dos mestres mais fortes. Seu nome é Youzou e ele é o líder no cultivo da imortalidade. Mashu começou a pensar consigo mesmo que se o protagonista foi de fato enviado para a torre, então ele é muito poderoso. Além disso, ele acredita que Yuan ainda se disfarça bem. Nesse momento, Mashu se abaixou um pouco e respeitosamente se dirigiu ao prota como grande irmão. Ele perguntou se Yuan precisava de alguma ajuda. O personagem principal sorriu e pensou que isso seria muito fácil. Então Yuan respondeu a Mashu que ele ajudaria se entrasse em contato com seu mestre, justificando que ele queria tratar de um assunto com o líder. Mashu toca sua cabeça e começa a suar. Ele fala que seria um pouco difícil. Não é que ele não queira, é só que ele simplesmente não sabe contatar. Depois de dizer essas palavras, Mashu lembrou-se de algo e alegremente se aproximou de Yuan. Ele continuou a dizer que certa vez ouviu que o mestre queria conhecer Shue para tomá-lo como discípulo e ensinar a ele uma técnica sagrada. Yuan, tocando seu queixo, disse que então eles deveriam esperar até que o líder chegue aqui. Ele lembra o demônio para não esquecer de notificá-lo. Yuan, enquanto ia embora, falou que Shue era um representante secreto do clã demônio, mas Mashu deve entender bem disso. O protagonista finalizou dizendo que eles se encontrariam em breve. O garoto anda pelo caminho com uma expressão alegre em seu rosto, dizendo a si mesmo em voz alta que ele poderia finalmente estar sozinho. Ele achava muito desconfortável conviver com esses NPCs. Desde que foi transmigrado para o jogo, ele sente que enganou pessoas à torto e à direito, mas Yuan acredita que se não fizesse isso, então ele teria problemas. Além disso, ele lembra que parou para ajudar Gurshin. Se ele não tivesse ajudado, então já teria conseguido o pergaminho de experiência dupla. Encontrado um clã incontestado para treinar e desenvolvido suas habilidades de autodefesa. O protagonista começa a pensar que seria melhor sair amanhã e treinar longe de todos para que ele pudesse pelo menos se proteger. Há muitos chefes NPC na cidade e se não tomarem cuidado ao deixarem a aldeia, os novatos podem facilmente perder a vida. Depois de pensar em tantos problemas que aconteceram até aqui, o garoto começa a imaginar Gurshin abraçando um estranho e alegremente dizendo que eles iriam se casar. Essa cena atingiu Yuan bem no coração e ele gritou que isso só aconteceria se seu corpo fosse um cadáver. Ele promete que nunca deixaria ela se casar com algum estranho. O garoto imediatamente ligou o sistema de relacionamento e disse que se pudesse viajar no tempo consertaria tudo. De repente o jovem começou a rir dizendo que ainda fará o melhor para completar sua coleção de personagens. Nesse momento uma voz e sua neta passaram por ele. Depois da velha conseguir uma distância, ela fala à neta que a garota deveria ficar longe de homens assim. A neta respondeu positivamente. O prota, depois de ouvir sua conversa, olha para elas enquanto caminhavam para a cidade. Então ele pensou que tinha que ter cuidado, pois nem todos os NPCs seriam amigáveis com ele. Depois de um tempo, Yuan já estava na cidade Xishan. Ele caminha pelas ruas sorrindo amplamente, falando que a simulação do jogo ainda não pode ser comparada com o mundo real. Se sua memória não estiver errada, então ele precisa ir nessa direção, passar por um pequeno beco, virar à esquerda novamente, passar pela biblioteca e chegar na casa de Xieqian. De repente Yuan foi parado por Jin Liu, o comissário da cidade de Xishan. Ele perguntou com um sorriso no rosto para onde o jovem estava indo e questionou se ele precisava de alguma ajuda. Jin continuou falando que eles tinham bastante tempo para conversar. Nesse momento, o prota lembrou que para completar a maioria das tarefas da vila inicial, é preciso passar por Jin. Yuan sorriu e respondeu ao homem que não era necessário mostrar o caminho, mas avisou que tinha uma pergunta. Jin abre os braços dizendo que podia fazer sua pergunta. O garoto se curva e sussurra perguntando se o comissário se recuperou daquela flecha no joelho que recebeu há 20 anos. O rosto de Jin Liu ficou pálido e se afastando do prota ele forçou um sorriso. Então respondeu que não entendia do que o jovem estava falando e disse que seu joelho estava ótimo. Yuan, depois de ouvir sua resposta, começou a sair e se despedir, dizendo que então ele não seria capaz de ajudá-lo. Depois de andar um pouco, ele parou e virou para Jin Liu. Em seguida disse que em poucos dias um grupo de pessoas com jade frio estaria passando por aqui, e eles o ajudariam a curar seu joelho. Então Jin não poderia perder a oportunidade.
Jin começou a lembrar que há 20 anos infelizmente uma flecha de fogo o atingiu bem no joelho, a dor desapareceu um pouco mas seu joelho nunca voltou a ser o que era antes. O protagonista neste momento estava correndo o mais rápido que podia, ele imaginou que sua ação foi ruim porque Jin não lhe daria recompensa pela tarefa, o garoto acredita que só se expôs ao revelar que sabia sobre o joelho do velho. Depois de um tempo, Yuan já estava na mansão Xie. Um servo do pátio da residência escoltou ele até o mestre, dizendo que o garoto deveria segui-lo. Yuan, olhando ao redor, disse admirado que aqui é um mundo das pessoas ricas, e este pátio é ainda mais magnífico do que antes. O mestre, sentado dentro de um cômodo acima do rio, perguntou se o protagonista gostou do seu pátio. O jovem ficou surpreso e perguntou mentalmente como o mestre conseguiu ouvi-lo. Quando chegou ao mirante ele entrou e gentilmente cumprimentou a todos. Ao lado do mestre Xie tinha um conselheiro e uma garota sentada ao seu lado. O servo que acompanhava Yuan se curvou e disse que esse cara falou que tinha um compromisso com ele hoje, então ele o trouxe aqui. Colocando o pincel na mesa à sua frente, Xie disse que a reunião estava de fato marcada e pediu que o servo se retirasse. O obedeceu suas ordens e saiu. Kaiji se dirigiu ao mestre e perguntou quem era esse cara. Xie respondeu que não era da sua conta. O protagonista sentou-se no travesseiro e depois riu ouvindo as palavras de Kaiji, o que chamou a atenção de todos. O protagonista acenou com as mãos e pediu desculpas dizendo que só achou suas palavras engraçado. Os olhos de Kaiju se iluminaram com fogo e ele gritou violentamente que Yuan era realmente um tirano. O protagonista começou a pensar que realmente ele não tinha necessidade de rir alto. Mas não entendia por que esse velhote está com tanta raiva dele. O jovem sente como se o velho quisesse destruí-lo, mas atacar alguém só por rir parece um pouquinho demais para o jovem. O mestre Xie, com uma expressão gentil em seu rosto, calmamente disse que Yuan pode rir quando quiser, que não seria um desrespeito. O que ele não pode fazer é ir além das regras. Yuan imagina que o jovem mestre é realmente de boa natureza. Depois de dizer estas palavras, o mestre se vira para Kaiji com uma expressão séria em seu rosto. Em seguida fala que o velho não deveria ser desrespeitoso com a geração mais jovem. Kaiji se acalmou e respondeu que ele fez uma viagem e quando chegou já chamaram outra pessoa. Isso significa que ele não é o único desrespeitador. O mestre respondeu que o velho sempre tem prioridade, mas acontece que agora ele tem que tratar de um assunto com Yuan. Além disso, ele já tinha uma reunião marcada com mesmo. O protagonista olha para o mestre e pensa que se pudesse viajar no tempo ele teria vindo ainda mais cedo. Depois de ver toda essa cena, a conselheira Hong lhe perguntou gentilmente por que o protagonista está aqui. Yuan passa a mão no pescoço e responde que estava aqui para pedir alguns pergaminhos sagrados. Ele diz que sempre apreciou os pergaminhos escritos pelo mestre Xie. O mestre toma o chá e depois fala que se Yuan gosta tanto de sua caligrafia, então ele vai presenteá-lo com essas peças. O garoto foi surpreendido com essa ação de Xie. O mestre rapidamente desembrulhou os pergaminhos de sua mesa com magia, em seguida os embrulhou de volta e deu ao jovem, dizendo que ele poderia levar. Enquanto os pergaminhos estavam sendo desdobrados, Kaiji viu um deles e gritou que estes são os pergaminhos da verdade. O mestre entrega muitos pergaminhos nas mãos de Yuan e seus olhos rapidamente se iluminaram. Ele perguntou feliz se todos eram dele. Kaiji nesse momento fica muito bravo, e incapaz de ver isso ele gritou que o protagonista estava deliberadamente fingindo ser uma pessoa gentil. Kaiji continuou a gritar apontando o dedo para Yuan e dizendo que isso não pode ser uma coincidência, pois o protagonista veio pegar esses pergaminhos justamente quando ele está aqui. De repente o velho começa a tossir, a garota começa a segurá-lo e implora ao mestre que salve seu avô. Ela diz que só o pergaminho da verdade pode estabilizar seu ferimento e remodelar sua alma. O mestre responde que esse é o destino. Depois de suas palavras, Hong Li começou a chorar e dizer que seu avô não vai resistir. Então ela começa a oferecer um corvo dourado em troca do pergaminho. O protagonista escuta isso e começa a pensar que esse corvo estava localizado no mapa do Mar Fusan, mas antes do prota entrar dentro do jogo ele ainda não tinha sido lançado, ou seja, é um território totalmente desconhecido para ele. O jovem inesperadamente só veio atrás dos pergaminhos, mas agora que sabe que tal tesouro estava esperando por ele, ele não ia perder esta grande oportunidade.
O velho resmunga e sua neta pergunta se ele já estava melhor. Kaiji responde que deveriam ir embora mesmo sem o pergaminho. Ele diz que ainda conseguiria viver por 50 anos desse jeito, e seu clã não entraria em colapso tão facilmente. Hong Li o ajuda a se levantar dizendo que sua doença. Quando ela começou a falar, o velho a interrompeu mandando calar a boca. O protagonista se levanta de seu assento e grita para eles esperarem. O garoto diz que podia compartilhar os pergaminhos com ele. Hong Li rapidamente se virou surpresa. Kaiji, com uma expressão séria em seu rosto, pergunta o que ele quer em troca. Yuan respondeu com um sorriso no rosto que o velho tinha sido muito rude com ele. Kaiji perguntou se ele estava querendo um pedido de desculpas. Yuan responde que isso não será necessário. Em seguida ele explica que o ouviu falando sobre o verdadeiro corvo dourado de Yang, então revela que isso é algo que ele estava interessado. Kaiji fala que ele é um pirralho astuto, mas diz que não se importa com o que tem para negociar contanto que ele pegue os pergaminhos. Depois dessas palavras, o velho usa magia para invocar o corvo dourado. O mestre, vendo isso, permaneceu de cabeça fria, mas Yuan ficou muito feliz ao vê-lo. Então ele se virou e perguntou quantos pergaminhos eles precisam. Kaiji respondeu que gostaria de apenas um, depois de atirar 2 pergaminhos em Hong Li. O protagonista respondeu que tudo bem e deu um extra. Hong Li, pegando os pergaminhos, perguntou por que ele deu um a mais. Nesse momento Kaiji se aproxima e entrega ao jovem o corvo dourado. Ele diz que nesse caso o corvo é do garoto e avisa que ele tá pagando muito barato por esse ovo. Hong Li se aproxima e fala que é muito difícil chocar o ovo do corvo dourado. Ela também fala que espera que eles se encontrem novamente. Enquanto isso, Kaiji pega os pergaminhos das mãos da garota. Depois de olhar para o que estava lá, ele sorriu e começou a sair orgulhosamente dizendo que não importava em que condição esse velho estava, ele não os atrapalharia mais. Hong Li o acompanha e eles finalmente vão embora. Então o mestre olha em direção ao prota e questiona se ele sabe o uso desses pergaminhos. Yuan respondeu que o poder insondável do corpo e da alma se unem. O homem ouve sua resposta e fala que nunca esqueceu o que o garoto fez por ele. O jovem pergunta então se ele fez tudo isso planejado. O mestre responde que também nunca esqueceu o ódio que sentia pelo Kaiji. O protagonista ficou chocado com suas palavras e perguntou o que aconteceu, mas o mestre não respondeu e mudou de assunto. Ele começou a falar que para o protagonista chocar o ovo, ele precisa procurar um lugar extremamente frio. Yuan fala a si mesmo que esse NPC está mudando de assunto, mas tudo bem porque agora ele precisa chocar esse ovo. Yuan também acha que esse NPC é realmente uma pessoa mesquinha e vingativa que não se preocupa com a vida de outras pessoas de forma alguma. Nesse momento, o mestre entrega um papel com os materiais que Yuan precisa, juntamente com a localização, o método de proteção e as medidas de proteção. Depois ele diz que Yuan é esperto e confessa que não sabia que o garoto estava ciente de seu pergaminho. O mestre explica que originalmente queria deixá-lo lidar com aqueles pergaminhos, porque queria ver as atitudes do jovem, mas como ele os deu para Kaiji, então o mestre se prontifica a ajudá-lo a conseguir o corvo dourado, mas Xie fala que não acreditou que ele trocou os pergaminhos tão rápido. O protagonista olha diretamente o ovo do corvo dourado, que mais parecia uma pérola, e fala ao mestre que aqueles pergaminhos eram seus, então por isso ele não pensou muito quando trocou. Depois dessas palavras, o protagonista começa a pensar que a popularidade dessas pessoas não são baixas e eles serão úteis no futuro. O garoto sorri e fala alegremente que esta coisa poderia servir como uma boa água quente. O mestre olha para o jovem e começa a dizer que se ele realmente tivesse sido ferido pela raiva e ressentimento de Kaiji, ele nunca teria tomado tal decisão. O prota fica surpreso com suas palavras e se perguntou se esse benefício é realmente benéfico. Depois desses pensamentos, o rapaz tomou uma taça de vinho. O mestre, vendo isso, disse que o jovem é cuidadoso e atencioso, pois apenas bebe vinho e não pensa nas pequenas coisas. Ouvindo suas palavras, Yuan quebrou o copo e gritou perguntando desde quando beber vinho o torna sério. Enquanto isso, o mestre fala que Yuan foi realmente adorável. O protagonista faz um cumprimento e começa a se despedir dizendo que lembrou de ter deixado as roupas do lado de fora para secar, mas parece que vai chover hoje, então ele precisa pegar suas roupas o mais rápido possível. Yuan finaliza agradecendo e rapidamente começa a sair. O mestre tentou dizer alguma coisa, mas o cara fugiu. Então ele pegou um pincel e começou a escrever no papel.
Com um sorriso no rosto ele diz em voz alta que o destino não é algo que pode ser controlado. Depois de algum tempo, o protagonista já estava na mansão Shio. Ele lembrou que tinha pergaminhos de experiência e o ovo do corvo dourado. Isso é uma grande felicidade para ele, mas o jovem rapidamente lembra das duas garotas, Ning e Gusin. Ele começa a pedir que Deus salve a vida dele porque depois do seu sumiço elas vão querer acabar com sua vida. A escala das relações já está transbordando e não há mais nada a temer. Nesse momento ele reúne seus pensamentos e entra no pátio. De imediato ele já vê Ning. Então ele diz mentalmente que ela realmente merece sua classificação como a terceira mais bonita do jogo. O garoto começa a pensar que os incidentes na aldeia Shio não a afetaram. Depois de resolver o caso do agente secreto do culto demoníaco, ela se tornará mestre da lua da água. Assim que a garota vê o protagonista, seus olhos enchem e ela timidamente pronunciou o nome dele. Yuan permaneceu sem palavras. Usando o poder do telepatia ele foi capaz de ouvir o que Nin estava pensando. Nin estava pensando onde ele tinha estado todos esses 3 anos. Seu nível de perfeição também estava baixo. Ela pensa que não é hora de ser egoísta com seus sentimentos, mas não podia dizer toda a verdade a ele, pois ele a fez perceber a beleza do mundo para que ela ousasse dar um passo em direção ao seu destino, e agora ela está livre, mas a garota ainda não entende por que ele continua se afastando. O protagonista ainda pode ouvir seus pensamentos. Ning corre em direção a ele e o abraça. Em seguida ela pede que os dois voltem para seu clã e se casem. A garota diz que encontraria uma maneira de devolver suas habilidades a ele, mesmo que isso levasse algum tempo. Mas para curar todas as suas feridas eles devem ficar juntos. Ning promete que lhe daria tudo, tanto o corpo como o coração. O protagonista ficou muito vermelho e envergonhado com essas palavras, mas ele permaneceu firme dizendo si mesmo que isso era uma habilidade de tentação, mas o garoto diz que ele era apenas um adolescente de 19 anos que não pode recusar tal tentação. Ele começa a dizer algo mais. Ning novamente abraça ele com força, dizendo que ela sabe o que está acontecendo mas vai dividir esse fardo com ele. O protagonista perguntou surpreso o que ela sabe. Depois é que pegou na garota pela cintura e perguntou novamente o que ela sabia. Nesse momento Gusin chegou e começou a dizer que estava com saudade dele. Mas depois que viu a cena a garota paralisou de ciúmes. Ela até deixou cair o prato que segurava nas mãos. O rapaz escuta o som e olha em sua direção. Assim que a viu ele rapidamente soltou a cintura de Ning e começou a se aproximar de Gu, dizendo que não está acontecendo nada demais. Ning vê a forma que o garoto tenta se explicar e começa a pensar que embora Yuan dissesse que ele é professor de Gu, a relação deles não era como a de um professor e um aluno. Yuan se aproxima de Gusin com suor no rosto, e pergunta se ela deixaria ele se explicar. A menina quase chorando disse que ouviria suas explicações. Yuan gentilmente a tocou em ambas as bochechas e disse para ela ouvir cuidadosamente. Então ele disse que não importa qual atitude tenha, a relação deles nunca mudaria e ele nunca quebraria a promessa que fez. Gusin respondeu que sabia que ele nunca seria capaz de mentir para ela, mas a garota confessa que estava apenas um pouco triste. O protagonista, percebendo que ela viu tudo o que aconteceu entre ele e Ning, perguntou se ela entendia que a relação dele com a garota não tem nada demais. Gusin respondeu que entendia e disse que só estava levando alguns lanches. De repente, Ning pergunta à garota o que ela gostava em Yuan. O prota virou-se para ela surpreso, mas Gusin respondeu que não gostava dele de jeito nenhum, mas ela disse para si mesma que o amava. Ning respondeu que isso era ótimo porque ela queria confessar que estava apaixonada pelo seu professor. Gusin responde chorando ainda mais que isso não é problema dela. Ning diz que então deveria se dirigir a ela como Madame Liu. Obviamente isso deixou Gu ainda mais irritada. Então ele disse que Ning e Yuan não são casados, então ela não vai chamá-la assim. Ning toca seu queixo pensativo e diz que a garota tem razão, mas ela fala que Gu não está se dirigindo a ele adequadamente, pois o chama de irmãozinho em vez de professor. Nesse momento a garota obedece e o chama de professor. Mas logo em seguida ela sai correndo cobrindo os olhos com as palmas das mãos e chorando. O protagonista ficou sem palavras com isso. Ning foi até ele e clicou em sua testa perguntando quantas meninas ele havia pego nesses 3 anos.
Ela pergunta isso porque há um mês ele chegou aqui e já conquistou o coração de uma garotinha. Yuan olha desajeitadamente para longe dizendo que ele também levou um mês para conquistá-la. O protagonista falou em seus pensamentos que a garota passou um mês inteiro com aquele tímido sorriso. Nin, percebendo o que ele estava pensando, também ficou muito vermelha e rapidamente mordeu seu pescoço. Yuan estava gritando que estava machucando. Ele também lembrou que ainda está no nível de fundação e por isso pode acabar não resistindo à mordida. Ning o solta, mas deixa a marca da mordida no pescoço dele dizendo que esse era seu castigo. Nesse momento ela ativou uma barreira de proteção em torno de si mesma e questionou para onde eles iriam. Yuan respondeu pensativamente que o cara tinha a marca do culto demoníaco em seu corpo. Ele notou isso enquanto estava lutando com ele. Nin perguntou que marcas são essas. Yuan faz uma cara séria e responde que durante a luta houve uma ligeira mudança em seu temperamento. Mas para as pessoas comuns a mudança é indetectável. Ning fala que embora Machu não fosse uma pessoa tão boa, seu pai é o mais velho da Lua da Água e ele nunca imaginariam que o garoto entrou em um culto. Depois de ouvir suas palavras, Yuan responde que era porque ela não conhecia Machu há muito tempo, e ele vinha coletando informações sobre o clã demônio todos esses anos. Nin se afasta e questiona se foi assim que o protagonista ficou gravemente ferido. Yuan respondeu positivamente, dizendo que felizmente ele foi encontrado e tratado na época. Ning segura sua mão e diz que de agora em diante estará sempre ao seu lado. Ela fala que nunca mais permitirá que ele se machuque. Yuan agradeceu dizendo que ele definitivamente se tornaria mais forte. A garota imediatamente perguntou como ela poderia ajudá-lo. Yuan respondeu que não só ela estava associado ao clã demônio, mas também Machu. Então o prota fala que precisava se livrar do cara. Enquanto dizia isso, o protagonista falou mentalmente que era necessário se livrar dos suspeitos. Além disso, agora o clã Lua da Água também estará em alerta máximo contra o culto demoníaco. Nin se vira para a saída e começa a andar. Ela diz ao prota que nesse caso ela notificaria imediatamente seu pai e pediria a seu povo para investigar secretamente o incidente. O protagonista ao vê-la sair e falou que ela tivesse cuidado porque eles são muito perigosos. Ning, ouvindo suas palavras, voltou e caminhou até ele. Então inesperadamente ela o beijou na bochecha enquanto agradecia por sua preocupação. O protagonista ficou muito envergonhado.